Olá, começa agora o programa Espaço Personalité. O meu entrevistado de hoje nasceu na cidade de São Paulo, passou a sua infância e a sua juventude no município de Sumaré, também no estado de São Paulo. Mudou-se para Piracicaba para estudar e graduou-se em História. Atualmente, faz pós-graduação em Gestão de Arquivos na Faculdade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra de conversar logo após o nosso apoio cultural com o professor Fábio Bragança, historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Espaço Personalité, apoio cultural, Piraternos, elegância, uma questão de estilo. Foto Zoom, entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco. E Manifesta Cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. E já estamos de volta com o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. O objetivo desse programa é trazer em evidência as personalidades, as autoridades e os empresários de Piracicaba e região. E hoje, como dissemos na abertura desse programa, eu tenho a honra de conversar com o historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba, aliás, competente historiador, professor Fábio Bragança. Fábio, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e por ter aceito o convite e fazer esse bate-papo gostoso, falar um pouco do seu trabalho e do trabalho do historiador. Bom, primeiro eu agradeço, o convite que você me fez e também a toda a equipe do seu programa, que é um programa de grande prestígio na cidade, Então eu só tenho a agradecer o seu convite. Bom, eu acho que todo mundo, aliás, você, telespectador que está aí do outro lado assistindo o Espaço Personalité, deve estar curioso para saber o porquê do professor Fábio estar usando essas luvas nas mãos. Antes de nós falarmos um pouco da história dele, da trajetória dele, por favor, professor, explique o porquê dessas luvas nas mãos. Bom, Marcelo, eu trouxe alguns exemplares de documentos e alguns materiais que eu trabalho na Câmara de Vereadores e esse material ele não pode ser manuseado de qualquer forma. Por isso, já desde o início, para tirar esse documento do local que eu trouxe acondicionado, já coloquei as luvas, então esse é um dos instrumentos de trabalho do meu dia a dia, Apesar de ser historiador, eu uso luvas de outros objetos, então é por isso que eu estou aqui. E tem inclusive máscara, Máscara, dependendo do tipo de material que você vai utilizar, você usa máscara, óculos, touca. Para restauro tem outros objetos que são usados muito pelos profissionais de odonto. Então, quem entra às vezes na minha sala e vê eu restaurando um documento, não acha que ali é um local de história, de historiador, e sim um laboratório. Professor Fábio, já de início, eu gostaria que o senhor dissesse para os telespectadores do Espaço Personalité qual é o papel do historiador, principalmente hoje na sua função, que é o historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Primeiro, eu fico muito feliz quando as pessoas se surpreendem pelo fato de um historiador tão jovem, O historiador é aquele que é formado em história, a pessoa faz a faculdade, estuda história, portanto, após a sua formação, ele é graduado, ele é historiador, Então, ele pode atuar como professor de história na rede pública ou particular, pode prosseguir em pesquisa, em estudo, mestrado, doutorado, e também pode trabalhar em instituições públicas que detêm acervo e que precise de um profissional da área. No caso, eu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, onde nós temos um acervo histórico com documentação que tem mais de 200 anos e não só é preciso de um profissional com qualificação técnica para a proteção desse documento e também para as atividades de conservação e restauro, como também outras atividades que acontecem aqui na casa que envolvem o resgate histórico, envolve assessoria e também envolve a área educacional. Então, isso se justifica um historiador e um pouco do trabalho que eu faço aqui. Professor Fábio Bragança, o nosso historiador da Câmara, que antecedeu o senhor, se chamava Guilherme Witt. Aliás, quero registrar aqui o brilhante trabalho que o professor Guilherme Witt fez quando historiador da Câmara e tratava com tanto carinho os acervos, os arquivos do Departamento Histórico. Quando o senhor recebeu a notícia, tão jovem, com 29 anos, de que seria o novo historiador da casa, como foi a reação? Bom,
Primeiro que Witt, para mim, é um grande professor, é um grande mestre, né? Eu, quando cheguei na Câmara em 2004, eu cheguei para estagiar e acompanhar um pouco do seu trabalho e fiquei acompanhando esse trabalho durante 4 anos, né? O Witt, para você ter ideia, hoje ele deve estar com 97 anos, por aí, né? Está vivo ainda, né? Requer bastante cuidados, mas é um grande historiador da cidade. E ele cuidava desses documentos assim como ele cuida da própria vida, né? Com muito zelo. Se hoje existem documentos tão antigos em Piracicaba, é porque ele cuidou muito bem disso, né? Mas como tudo é um processo e precisava dar continuidade ao trabalho, e ele já ao longo da sua idade demonstrava que em algum momento ele iria deixar, né, de trabalhar, de mexer com esse acervo, e precisava de outra pessoa que continuasse esse trabalho, que desse continuidade. E não é simplesmente necessário só a formação, você precisa conhecer a história da cidade, a história da instituição, que é a Câmara de Vereadores, a história dos produtores desse documento, tem que saber ler esse documento, que tem mais de 200 anos e está escrito em português arcaico, né? Às vezes tem uma dificuldade muito grande para fazer a leitura desses documentos, então é algo bem específico. Eu fiquei acompanhando ele durante 4 anos e quando ele deixou o cargo, né, deixou de ser o historiador da Câmara, eu assumi e, claro, fiquei, é motivo de muita honra para mim, né? É jovem relativamente a ele, né? Mas que já tinha esse encaminhamento por parte dele, né? Porque ele me ensinou muita coisa, né? É ele que me dava todo o suporte, tirava todas as minhas dúvidas até eu caminhar sozinho. Eu acho que ele que sentiu que eu já poderia caminhar sozinho, né? E foi aí que eu me tornei historiador e hoje eu consigo responder por esse acervo. Qualquer pesquisador que vá lá, que busque uma informação, eu consigo responder por esse acervo, né? Mas é um acervo bem específico, com bastante peculiaridades e que precisa de uma formação técnica e bem consistente, senão você não dá conta. E lembrando que o professor Fábio Bragança, além de historiador da Câmara de Vereadores, além de responsável pelo acervo histórico da Câmara, também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Isso, exatamente. Gostaria que o senhor dissesse para o telespectador, primeiro até o que significa o Instituto Histórico e Geográfico, que muitas pessoas ouvem falar do IHGP, do Instituto Histórico, mas não sabem o que realmente é, como funciona e hoje a sua função lá dentro. O Instituto Histórico, ele existe há 44 anos e é uma instituição que agrega pesquisadores, né, escritores e intelectuais que pesquisam, que escrevem sobre história, geografia e cultura de Piracicaba, né? Grandes nomes passaram pelo Instituto e ainda estão no Instituto, né? Então, fazer parte do Instituto Histórico é também, para mim, muito grandioso, né? E também algo que eu consegui jovem, né? O Dr. Galdino, que foi vereador, presidente da Câmara e também diretor aqui, inclusive continua atuando aqui em um dos gabinetes, fez o convite, né, para que eu me tornasse membro. E hoje, no Instituto, eu sou do Conselho Fiscal e também do Conselho Editorial. O que isso significa? Nós temos uma publicação que é a revista do Instituto Histórico, onde todas as pesquisas, artigos, experiências profissionais de intelectuais e de pesquisadores, mestrados, doutorados, saem nessa publicação, né? E essa publicação, o Instituto, é o carro-chefe do Instituto, ele preza por isso todos os anos, e eu faço parte dessa comissão que recebe esses artigos, que tem que fazer a leitura desses artigos, né, e fazer a avaliação para publicação. Então é um trabalho bem difícil, para falar a verdade, mas é muito interessante, porque nas nossas mãos passam aí pesquisas interessantíssimas, né? E nesse ano, por exemplo, nós estamos aqui com a revista do IHGP número 18, que inclusive foi lançada essa semana, né? E traz aí colaborações de grandes pesquisadores e com temas muito interessantes. Tem temas sobre o cemitério de Piracicaba, né? Que é um local onde tem grandes obras de artes. E que, aliás, vou interrompê-lo um pouquinho, o professor Fábio Bragança também faz um trabalho dentro da parte histórica do Cemitério da Saudade, correto? Eu atuei lá também fazendo a restauração de um dos livros do cemitério, que é antiguíssimo, né? E todo o material, por excelência, ele vai sofrer
danos com o tempo, né? Imagine o papel também sofre com danos, com o tempo, com o manuseio, às vezes com acondicionamento incorreto, então esses materiais muito antigos precisam de restauro, foi essa minha participação lá. E o cemitério guarda hoje grandes obras, né? O portal do cemitério é incrível, aquelas pinturas que eles estão fazendo hoje também. Então, o que acontece? Há um trabalho aqui nessa revista, né, sobre o cemitério, sobre o sagrado e profano, que é interessantíssimo. Há um artigo também de minha autoria, no caso, sobre leis antigas de Piracicaba. Eu sou suspeito para falar, né, mas eu acho interessantíssimo também olhar para as leis antigas da nossa cidade. Por quê? Porque a lei nada mais é do que a disciplinarização de hábitos das pessoas, não é? No seu tempo. Então, se você olhar para uma lei antiga, você vai conseguir notar como que as pessoas viviam, né? Porque ali naquela lei está dizendo o que pode e o que não pode. Né? Se hoje nós temos lei falando sobre a proibição do uso do celular em sala de aula, é uma necessidade do nosso tempo. Daqui 50 anos, como será que essa sociedade vai olhar para esta lei? Né? Então, é interessante eu resgatar essas leis, porque eu também lanço esse olhar em como era essa sociedade há 100 anos. Então, nesse artigo eu trago algumas leis, faço comentários, que são, um olhar interessante sobre essa sociedade. Dá para descobrir muitas coisas. Né? E também tem, nessa revista do Instituto, um trabalho que foi realizado lá, que é a organização do acervo de fotos. O Instituto recebe fotos, né, da população e dá um tratamento, acondiciona essas fotos e coloca no seu site. E aí tem uma demonstração desse trabalho aqui nessa revista. Então, é uma revista muito interessante, né, para todo tipo de público, estudante, autônomo, empresário, intelectuais. Aqui nessa revista você encontra um pouco da história de Piracicaba, um pouco de cultura e é o esforço conjunto de pessoas que trabalham pela nossa cidade. Então, olha, está aqui, recém-lançada, né? Vale lembrar que ela tinha um formato diferente, ela foi toda renovada, então está bem gostosa de ler. E essa revista está à venda ou ela é distribuída gratuita no Instituto? Procura o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, né, que nós temos lá exemplares da revista, que é gratuita. Também quem quiser obter informações através do e-mail do professor Fábio Bragança. É Fábio Bragança, sem o cedilha, aí fica fabiobraganca@yahoo.com.br. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer fato que eu possa ajudar, é só mandar que eu esclareço. Estou à disposição. O professor Fábio Bragança tem ainda muita coisa para falar aqui, para explicar. Ele vai falar do trabalho dele na Câmara, do projeto Conhecimento Legislativo de autoria do vereador João Manuel dos Santos, que traz os estudantes para a Câmara de Vereadores para conhecerem a história da Câmara, a história da cidade, mas tudo isso logo após o nosso apoio cultural. Espaço Personalité, apoio cultural, Piraternos, elegância, uma questão de estilo, Foto Zoom, entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco, e Manifesta Cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. Estamos de volta com o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. E o objetivo deste programa é trazer em evidência as autoridades, as personalidades e também os empresários de Piracicaba e de região. E o meu entrevistado de hoje, tenho aqui a honra, estou até orgulhoso de entrevistar o historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o professor Fábio Bragança. Professor Fábio, neste segundo bloco vamos falar um pouco do seu trabalho na Câmara. Tá? Vamos dizer, o senhor trouxe alguns documentos, inclusive, para falar. Em se falando de Câmara, hoje qual é o seu papel dentro da Câmara? Inclusive abrangendo o projeto Conheça o Legislativo, que é de autoria do presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos. Ok. Vamos por partes, então. Hoje nós temos o arquivo histórico da Câmara. É um local onde reúne todo o acervo documental mais antigo, anterior a 1948, e esse acervo ali é preservado, né, está aberto à consulta da população e tem as atividades também de preservação, conservação e restauro. E para isso eu trouxe até aqui 2 documentos para fazer uma demonstração. E 2 documentos, inclusive, muito interessantes. Né? Eu trouxe aqui uma carta do governo de São Paulo falando que tipo de população deveria vir povoar Piracicaba,
quais eram os nossos primeiros habitantes aqui na cidade, e também tenho um outro documento que é a mudança da povoação, porque não sei se é de conhecimento de todos, mas Piracicaba nasceu onde hoje é a Vila Resende. E depois de um tempo, eles mudaram a povoação de lado do rio, de margem, né? Então, esse documento aqui, olha, é o documento em que fala sobre essa transferência, né, de margem, da onde é a Vila Resende para onde nós estamos hoje. Né? Lembrando que esse documento é oficial. Oficial. É um dos documentos mais Do antigos que ano nós temos. Isso daqui é 1784. Bem antigo. Bem antigo. Então, o papel era diferente. Esse documento ele já foi restaurado, né? Já foi limpo e restaurado, apesar de que muitos podem estar se perguntando, mas eu vejo algumas partes escurecidas, né? A ação do tempo, né, já deixou marcas fixas no papel, mas ele já está praticamente limpo de impurezas, de sujeiras, de partículas de inseto que poderia estar aqui. Não existe mais. Mas aquele papel branquinho que nós vemos hoje, para conseguir aquele estado, né, tão branco, é muita química que vai ali. Eu não posso tacar esse tipo de química aqui neste papel, entendeu? Então esse é um dos documentos mais antigos que nós temos aqui no acervo, né, que fala dessa transferência. E este outro documento, como eu disse, ele é de 1786. Este primeiro que eu mostrei, 1784. Esse 1786. E fala que tipo de população deveria vir para Piracicaba. E é muito curioso isso, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, no trecho, né, essa carta manda vir para Piracicaba indivíduos da ínfima plebe, como são mulatos, índios, bastardos e aqueles que por sua má conduta não se faziam úteis nos lugares de sua origem. Então é interessante porque fala, olha o tipo de população que iria começar a Piracicaba, né? É uma cidade que deu certo, pelo menos para mim. Aliás, o grande amor que o senhor tem na cidade de Piracicaba fez com que o senhor residisse aqui e vai continuar aqui. Eu me considero piracicabano de coração. Falta somente um título, né? Sou muito novo, né, Marcelo? Eu acho que eu tenho muito trabalho a fazer ainda, né? Mas se falam de Piracicaba, eu defendo Piracicaba sempre. Né? Sempre eu defendo. Eu gosto muito de Piracicaba. Nós piracicabanos agradecemos, viu, professor Fábio? E quanto mais eu pesquiso, mais eu leio, mais a gente fica sabendo dessas histórias. Não tem como não se apaixonar. Com certeza. Então, isso é um dos trabalhos que eu realizo aqui, né? É de pesquisa, de preservação, escrevo para a revista do Instituto o resultado dessas pesquisas, né, em formato de artigo científico. Isso é importante para dar esse caráter, né, científico. E também, além disso, eu busco formação profissional continuada para poder dar conta do acervo, que é a pós-graduação que eu faço em Santa Maria. Ela é de gestão de arquivos, gestão documental, né, que é para dar um tratamento adequado a esse arquivo, né, para saber disponibilizar em meios digitais, para saber o que pode e o que não pode ser preservado e de que maneira preservar. E isso é bem simples. Por exemplo, quem já não teve dúvida na sua casa de quanto tempo eu guardo uma conta de luz? Né? Uma conta paga, né? Isso é o mais simples. Agora imagine uma instituição pública que guarda documentos probatórios, né? Como fazer a gestão dessa documentação, o que pode guardar, o que não pode, como a gente vai colocar essa documentação à disposição. Então minha formação vai nesse sentido agora também, para poder dar esse atendimento e prestar esse serviço com maior qualidade. Esse é um ponto. E aí tem ainda as outras atividades que acontecem na Câmara, como o projeto Conheço Legislativo. Antes do projeto Conheço Legislativo, o senhor participou também da Conferência Nacional de Arquivos, pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, recentemente. Recentemente. Foi em dezembro, na verdade o final foi em dezembro, né? A Conferência Nacional de Arquivos, ela foi um evento pensado para a atualização da legislação arquivística que fazia 20 anos, né? E não passava por uma atualização. E foi muito interessante porque o Ministério da Justiça chamou os profissionais da área para poder repensar e apontar novas atualizações. Então, etapas estaduais, regionais e depois a nacional foi realizada. Eu participei da etapa estadual, né? Fui como um interessado, né, na área. E depois fui participar da etapa de Belo Horizonte. E foi muito interessante porque chegou naquela etapa,
a única Câmara que participou da região sudeste inteira foi a Câmara de Vereadores de Piracicaba. E na conferência foi sinalizado isso. Esse interesse de um órgão público, da Câmara, né, do Poder Legislativo, em saber fazer a gestão dos seus documentos, em apontar suas necessidades. E a partir daí eu fui convidado para participar como delegado na Conferência Nacional, que daí era em Brasília, né, que daí era ajudando na coordenação de um grupo. Também foi motivo de grande honra e também destaque, porque mais uma vez a Câmara de Piracicaba estava presente num evento nacional e que marcou, né, foi um marco na história sobre essa legislação, né? Então, com certeza, na nova legislação arquivística, a participação de Piracicaba foi pontuada porque eu fiz isso. Ou seja, Piracicaba está atualizada. Aonde eu posso atuar, eu faço presença. Parabéns, professor, parabéns. Professor Fábio Bragança, historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba. O professor Fábio tem uma participação muito importante no projeto Conheça o Legislativo, de autoria do nosso atual presidente, que é o vereador João Manuel dos Santos, que, aliás, quando o senhor foi nomeado historiador, era também na segunda gestão do presidente João Manuel. É verdade. O senhor João Manuel, ele sempre acreditou no meu trabalho, sempre me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho. E eu nunca o decepcionei, sempre estive presente. E ele é de autoria dele, esse projeto Conheça o Legislativo, que eu acho um dos grandes projetos que a Câmara tem, né? Que é uma oportunidade de trazer a sociedade para conhecer a Câmara, principalmente o público estudante, né? Eu acho que é uma forma muito democrática, inclusive. A educação está na base, né? Se nós quisermos mudar alguma coisa, nós precisamos chegar até essa população e desmistificar um pouco do que é política, né, da imagem do político, que às vezes está muito desgastada, né, mas por conta, né, do cenário regional, estadual e até, né, nacional, então fica-se com aquela imagem deturpada do que é o político. E nós temos grandes exemplos aqui na nossa cidade de que a política funciona e a gente precisa demonstrar isso. E esse projeto, então, traz os estudantes até a Câmara de Vereadores e aqui nós fazemos uma série de atividades. Primeiro, são 3 palestras. A primeira eu faço explicando como que uma Câmara surgiu, como que ela veio de Portugal para o Brasil, os moldes dessa Câmara, como que foi instalado em nossa cidade. E não tem como eu falar isso se não falar da história da nossa cidade. Então, mostro imagens, filmes que retratam um pouco como era a nossa cidade. Fala de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil que saiu da nossa cidade. Não tem como não falar de política e não falar de Prudente de Moraes é cometer um erro, né? Não pode, porque Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil e ele começou sua trajetória aqui em Piracicaba. Né? Foi o vereador mais votado, né? Com 20 e poucos anos, ele já era vereador e presidente da Câmara naquela época também era prefeito, porque não tinha separação entre poder executivo e legislativo. E então, imagine um jovem sendo prefeito da cidade. Na sua trajetória política, ele chegou a governador do estado e depois a presidente da Foi também deputado provincial, né? Deputado provincial e senador da República. Senador, deputado, ele foi passando por todos os degraus. Exatamente, até chegar a presidente, né? E vale lembrar que ele na escala pós-república, ele é o 3º presidente, mas ele é o primeiro presidente civil. O que esse nome quer dizer? Que os outros 2 anteriores, a população não pôde votar para escolher. Quando a população pôde votar e escolher um presidente, escolheram Prudente de Moraes. Por isso ele é o primeiro presidente civil do Brasil. E ele não nasceu em Piracicaba, né? Mas ele morou em Piracicaba e começou sua trajetória política aqui. Então, consideramos ele piracicabano. Então, a nossa cidade fez um presidente, né? Quantas cidades no Brasil já fez isso? Né? Com um detalhe, que é mais tradição política. E com um detalhe, o presidente Prudente de Moraes, ele teve a trajetória política dele aqui e hoje ele está sepultado aqui em Piracicaba, no Cemitério da Saudade, no mausoléu, né? A Câmara de Vereadores tem o nome de Prudente de Moraes, nós temos uma sala na Câmara, que é a Sala de Prudente, a rua lateral aqui é a Rua Prudente de Moraes, temos a Escola Prudente de Moraes. E chama atenção, uma cidade chamada Presidente Prudente. Presidente Prudente, né? No Paraná tem uma cidade chamada Prudentópolis também, por causa do nosso Prudente. Então, assim, nós temos uma grande tradição política na cidade, é preciso que a população saiba disso, que os estudantes saibam disso, então eu falo isso nessa primeira parte da palestra do Conheço Legislativo.
Na segunda parte, o Bruno, que é o advogado aqui da Câmara, faz a separação dos 3 poderes, mostrando quem é quem em cada esfera. Depois há um intervalo. Na volta do intervalo, nós explicamos a função do vereador, como que a Câmara funciona e fazemos uma simulação de uma sessão. Eles sentam no lugar dos vereadores, nós colocamos um tema em discussão, eles discutem esse tema, votam, aprovam ou não. Ou seja, no final da visita deles, eles conhecem a Câmara desde a sua fundação até atuando como vereador. Só o ano passado, Marcelo, 3.000 estudantes passaram por aqui. Parabéns. Parabéns ao vereador João Manuel pelo brilhante projeto. E eu sei que algumas cidades que já visitaram a nossa Câmara fazem esse projeto uma vez no ano com os melhores alunos. Nós não. Nós fazemos esse projeto trazendo todos. Não só o melhor aluno precisa ter esse tipo de informação, mas também atingir a todos os alunos. Então, esse projeto vem crescendo a cada ano. Eu acho que é um projeto de fundamental importância, porque o reflexo dele é alguns anos à frente. É uma sociedade ficando adulta, crescendo, sabendo qual a função do vereador, do prefeito, onde é a prefeitura, onde é a Câmara, onde fica o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é. E nós temos aqui hoje também, professor Fábio, o vereador Carlos Alberto Cavalcante, que também acampou esse projeto junto ao vereador João Manuel, também traz para cá os alunos da rede pública, estadual, municipal e também das escolas particulares. Professor Fábio, o nosso tempo está esgotado praticamente. Só uma perguntinha. O que mais chama a atenção dos alunos quando eles chegam aqui na Câmara para participar do programa Conheça o Legislativo? Bom, primeiro que eles chegam aqui na Câmara num espaço novo, eles ficam um pouco acuados, não sabem o que vai acontecer. As escolas muitas vezes também ficam assim, o que será que eles vão ouvir ali? E aí, conforme as palestras vão acontecendo, você percebe já a modificação na própria postura, A maioria das pessoas reconhecem os espaços da cidade quando eu mostro nas fotos, Quando faz a separação dos poderes, quando eles atuam como vereadores, muitos se destacam ao falar, ao justificar a sua posição para os demais vereadores, e eles saem daqui sabendo qual a função de vereador e mais, sabendo também como vir à Câmara e como reivindicar alguns direitos. Puxa, isso é importantíssimo. Com certeza. Bom, eu conversei aqui com o professor Fábio Bragança, que aliás, Bragança tem alguma coisa a ver com Dom Pedro ou não? Poderia, a minha origem é portuguesa, meu bisavó, eles são portugueses da região do Alentejo, Portugal. Existe uma cidade chamada Bragança, então eles são portugueses, a origem é portuguesa, mas eu não sou da família real, que é Bourbon, Orleans, Puxa vida. Que pena, professor? Mas vamos lá, eu quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores de Piracicaba, agradecer ao presidente, vereador João Manuel dos Santos, por ter aí liberado esta entrevista, esse bate-papo com o professor Fábio Bragança, e agradecê-lo, professor, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Para nós foi um prazer muito grande, foi uma honra, e deixar os contatos do senhor para quem quiser saber mais sobre esta Piracicaba que o professor Fábio, que nasceu em São Paulo, ama tanto como nós, piracicabanos. Vamos dar mais uma vez o endereço de e-mail. Bom, Marcelo, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite, eu fiquei muito feliz por você abrir esse espaço, e é uma oportunidade de mostrar que a história não é coisa só dos antigos, Os jovens podem e devem gostar de história, e eu estou aqui à disposição na Câmara de Vereadores de Piracicaba, no Arquivo Histórico. Quem tiver alguma questão ou tiver alguma opinião ou alguma pergunta, pode mandar para mim. O meu e-mail é fabiobragança, sem o cedilha, fabiobraganca.com.br. Pode ligar aqui, pode fazer visita, eu sou acessível, estou à disposição. O telefone da Câmara, do seu gabinete, para o contato? O telefone da Câmara é 3403-6500, queria falar no Arquivo Histórico, eles já passam para mim. Se caso eu não tiver, porque tem atividades aqui, como eu posso estar palestrando ou em pesquisa, pode agendar a visita. Agenda, eu retorno, a gente vai conversando. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Este é o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Piraternos,
elegância, uma questão de estilo. Foto Zoom. Entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco. E Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados.